Muito bom dia, nós estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia, aqui pela Mais FM. Você ligado, você acompanhando as notícias do dia, as principais informações de tudo que acontece no Brasil, em Goiás e, naturalmente, aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Hoje é segunda-feira, dia 4 de junho de 2018, né? Já estamos aí no mês das festas juninas, né? Daqui a pouco tem muita festa, daqui a pouco nós vamos chegar aqui de camisa xadrez, né? Para comemorar as festas juninas. E hoje comigo está o nosso companheiro Henrique Morgantini, a Kelly Cunha também nos bastidores aqui nos ajudando. E a gente começa o nosso programa destacando as principais informações do dia, as principais manchetes. E é claro, né, vamos começar relaxadamente para descontrair, falando do futebol, né, Morgantini? Você acompanhou o jogo da seleção nesse final de semana? Muito bom dia, Edmar. Acompanhei, né? É verdade. Estamos aqui, vamos ficar aqui esse período. O Antônio Gomide deve ter uma nova agenda aí na sua... Vai ter um pequeno recesso. Nos seus afazeres, na sua atividade política, né? Então nós estaremos aqui nesse período. Esperamos aí contribuir com a paciência, a compreensão e a participação dos nossos amigos ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui. Pois é, então... Você dizia sobre... A seleção brasileira foi a campo nesse final de semana, né? Infelizmente, eu não vi o jogo, só vi depois os gols e os principais momentos, eu estava em outra atividade, não pude assistir, mas... Tem várias formas. Foi bom, né? Foi bom, o resultado foi bom. A Croácia não é um adversário bobo, né? Uhum. Não é um Irã da vida, não é uma... A Arábia Saudita, quer dizer, feito para levar 5 gols, 4 gols, e dar moral e até dar uma expectativa irreal do que é o momento da seleção. É um adversário que está na Copa do Mundo, é experiente, tem o futebol como seu esporte principal, os croatas são apaixonados pelo esporte, tem jogadores aí atuando em alto nível, inclusive o Modric, que é do Real Madrid, e outros talentos que estão na Europa. Então, de fato, é uma seleção competitiva. Mas para a seleção brasileira, eu acho que existem várias formas de se analisar. O primeiro tempo é um tempo de nervosismo, é um momento de afirmação, primeiro amistoso pré-Copa. Então, podemos levar isso em consideração. Uma forma mais crítica é reafirmar a Neymar dependência, né? Porque foram 2 jogos diferentes. O primeiro com o Neymar, o primeiro tempo sem o Neymar e o segundo com o Neymar, né? E uma dor de cabeça positiva ao Tite, nem sei se tão positiva assim, porque imagino que o lobby em torno do Gabriel Jesus, garoto propaganda de uma das patrocinadoras master da seleção, tendo a sua vaga ameaçada pelo Roberto Firmino, né, que ontem entrou e modificou o jogo tanto quanto o Neymar, não só pelo gol que fez, mas por todo o conjunto da obra da sua atuação. E muitos dizem, né, há muitos especialistas em futebol aí dizendo que o momento do Roberto Firmino e a função que ele desempenha para a seleção hoje seria mais importante do que o Gabriel Jesus. Então, o Gabriel Jesus está fazendo propaganda do quanto é lado, como eu disse, para os patrocinadores da Copa, da seleção na Copa. Então, deve ser difícil sacar um sujeito. Imagina você investir milhões e milhões e o astro estar no banco. Uhum. Então, é muito possível que haja uma pressão muito grande, extra-campo, para que o Gabriel Jesus jogue. Vamos ver o que vai acontecer, mas a expectativa é boa. Agora tem um outro jogo, né? Isso, o Brasil pega a Áustria. A Áustria no próximo final de semana que vem. Eu acho que no meio dessa semana, uma coisa assim, tem que pegar o dia certinho, vamos informar. Mas de qualquer forma, nós estamos aqui todos os dias, vamos anunciar. A gente vai amanhã não é. Amanhã não é, e nem hoje. E nem hoje. Então, a rodada do brasileiro é que foi interessante. Isso. É interessante, né? O Flamengo está em primeiro lugar. Não entendi. Como é? O Flamengo está em primeiro lugar. O Flamengo está em primeiro lugar. Informação, hein? Informação importante, né? Informação importante. Flamengo com 20 pontos isolados. Pode ser. Quem pode chegar perto é o Fluminense, que joga hoje numa partida difícil, e que pode chegar com 17. Né? Mas agora, nesse momento, o Flamengo está com 4 pontos à frente do Grêmio, Cruzeiro, que é o segundo colocado. É o Cruzeiro, que é o segundo, o Grêmio é o terceiro. Porque os dois estão com o mesmo número de pontos, 16, né? Mas no desempate o Cruzeiro está na frente, é isso? Isso. O Grêmio, Cruzeiro e São Paulo têm 16 pontos, os 3 estão empatados nos pontos, mas, né, por critérios de desempate, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, depois vem o Inter, o Sport, o Palmeiras está em 7º, o Corinthians é o 8º, o Fluminense é o 9º, o Clube Atlético Mineiro é o 10º, o América 11, o 11º, né? O Botafogo venceu o Vasco, né?
Ele é o 12º. Eu vi eu estava vindo para a rádio agora cedo e vi um cidadão desfilando ali com a camisa do Botafogo. Falei, mas... Aquele cheiro de naftalina no ar. cheiro de De naftalina quem estava com aquele aquela blusão coisa guardada há anos, né? Há anos, fundo né? da gaveta. Mas tirou, né? Teve a chance de tirar. O Vasco, depois disso, eu acho que esse é o principal problema, que aprofunda mais a crise do clube, que foi a demissão. Na verdade, o pedido para sair, né, o desligamento do técnico, né? O Zé Ricardo alegou problemas pessoais, mas, na verdade... O pessoal mesmo o o problema desempenho, pessoal né? deve ser com o pessoal e com a equipe do Vasco, né? Então, agora existe uma dificuldade muito grande do time para se organizar. Lembrando que não venceu o Carioca, né? Chegou à final e não venceu, foi eliminado da Libertadores e tomou uma goleada aí, para uns não mas levou 3-0 na partida de ida contra o Bahia da Copa do Brasil. Você tem um desafio muito grande. Então, corre o risco de só ter, em algumas rodadas, o brasileiro para disputar. A Sul-Americana está aí no segundo semestre, mas nós sabemos da dificuldade que é enfrentar os times sul-americanos com esse elenco que o Vasco tem. Vamos ver o que vai acontecer e quem vai ser o comandante. Mas o Campeonato Brasileiro está interessante se acompanhar, porque está bem disputado, né? Por exemplo, o São Paulo, que começou bastante questionado, e os próprios torcedores questionando o Diego Aguirre, o técnico, hoje aos trancos e barrancos aí, depois de fazer uma grande contratação do Diego Souza, está aí nas cabeças, liderou o campeonato até o início da rodada, né, até meados da rodada. Então, é interessante ver que não tem surpresa. Os grandes times brasileiros estão lá disputando, né? Cruzeiro, São Paulo, Flamengo, Grêmio, né? Interessante. Acho interessante a mobilidade muito grande, né? Porque o Atlético Mineiro, semana passada, era o primeiro colocado. Hoje ele é o 10º, né? O Palmeiras, né? O Corinthians esteve em primeiro lugar no início, né? Agora está em 8º. Então, assim, como você disse, o Fluminense hoje ele está... Quer ver? O Fluminense tem 14 pontos. Tem 14 pontos, né? Está em 9º. Quer dizer, se ele vencer essa partida, ele vai para o segundo. Então, assim, Mas esse é interessante do campeonato. Interessante, principalmente, né? Como ele está. Ano passado nós tivemos aquela sequência de vitórias inacreditável do Corinthians, que o afastou um pouco dessa disputa. Agora a gente vê que é interessante. Com 2 rodadas, o campeonato muda completamente. Porque a diferença do primeiro para o 10º, quem que é o 10º? O Atlético Mineiro. O Atlético tem 9. Com 9. E o Flamengo tem 20. Tem 20. Aí já foi aí já está mas com o segundo, né? Não, do segundo, mas você pega do primeiro ao 6º, a mobilidade é muito grande. O próprio Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras tem 14, está em 7º. O Corinthians, que é o 8º colocado, tem 14 pontos. Então, há uma mobilidade muito grande dessas primeiras posições, essa primeira metade da tabela. A gente considerar também que tem a pontuação igual, né? Por exemplo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo tem 16, Internacional tem 15, Sport tem 15, o Palmeiras tem 14, o Corinthians tem 14, o Fluminense tem 14, o Atlético tem 14, ou seja, a pontuação é a mesma, só a posição na tabela na tabela que está diferente, né? Então, por isso que às vezes um jogo ou 2 muda totalmente. Isso, né? Exatamente. Vindo aqui para Goiás... Vamos mandar um abraço aqui para o nosso diretor de regulação da Prefeitura Municipal de Anápolis, da Secretaria de Saúde, que é o nosso Daniel Marinho, nos acompanhando aqui, já mandou um comentário, mas o Cruzeiro está chegando. Né? Cruzeiro é... Bom, o que você acha, acredito, né? O que você acha? Um abraço aí, o abraço Cruzeiro... Segundo ele, mandou que o Cruzeiro está que sobe. Eu conheço 3, agora eu conheço 3 cruzeirenses. É o Marinho, o meu irmão Eduardo, né, e o Marley Rodrigues, lá de Brasília. Mas só tem esses 3 mesmo. Só tem os 3 aqui na região. Aqui no Centro-Oeste são os 3 representantes. Eu só não posso falar muito porque tem um amigo meu que disse que só tem 3 atleticanos aqui. É o Clodovil Reis, o menino lá da prefeitura, né? Como é que ele chama? O irmão do Vilmar lá, o Vilmar Piqui, sim, e o Clodovil Reis. E você? E eu. São 3. Então você está empatado com o Cruzeiro aí. Os Cruzeiro, exatamente. Muito bem. Mas por falar em campeonato, né, em futebol, o Goiás, finalmente, depois de 8 rodadas, conseguiu vencer uma partida, né? E para azar nosso, ele foi vencer justamente o concorrente goiano, que é o Atlético Clube Goianiense, né? O Goiás também que está aí. São 8 rodadas e pela primeira vez o Goiás venceu o Atlético. Contratou um técnico de ponta, né? Ney Franco, um técnico campeão brasileiro, de Copa do Brasil, alguém que está acostumado a grandes clubes e entrou num enorme desafio, né? Que é
reintegrar o Goiás à elite do Campeonato Brasileiro, elite de futebol brasileiro. Não é tarefa fácil, ele já percebeu isso aí, todos nós estamos vendo, e o caminho do Goiás é longo, porque já está aí na 8ª rodada, vamos na 9ª rodada, e agora que o time conseguiu uma vitória, precisa manter um padrão. A tarefa do Goiás esse ano está complicada, já começa complicada, tem que ter uma arrancada aí para chegar entre os 4. Vamos ver o que acontece. O Goiás que está batendo um recorde, né? Um recorde negativo, já que é a primeira vez que o time passa tanto tempo na Série B sem ter, alternar pelo menos um ano na Série A. Na verdade, o Goiás, ele permaneceu na Série B, o que já foi ruim, né? E o que é pior é que ele está lá na zona de desclassificação, né? Na zona de rebaixamento. Rebaixamento para né? a Série C. Então, a situação do Goiás é crítica, lamentavelmente para nós aqui, né, goianos. Bom, mas vamos à pauta dos jornais da semana, ou do dia, né? O G1 traz o seguinte manchete de capa: Congresso deve votar nesta semana medidas pedidas pelos caminhoneiros. Os caminhoneiros fizeram aí 10 dias, mais 10 dias de greve, né, de paralisação no Brasil inteiro, e o governo foi obrigado a fazer medidas provisórias para atender, pelo menos, parte das reivindicações, e o Congresso, nessa semana, deve votar as medidas pedidas pelos caminhoneiros. Existe um conflito muito grande de pensamentos em relação a como vai ser a condução desses trabalhos por conta de algumas das pautas. Há algumas polêmicas aí, inclusive, naquela gratuidade que o presidente Michel Temer anunciou em relação aos eixos suspensos, né, no pagamento nas praças de pedágio, dos eixos suspensos, porque ele anunciou que seria gerada uma gratuidade, ou seja, ia haver a gratuidade em estradas federais, estaduais e municipais. Ele citou esses 3, eu não sei o que ele se referiu a estrada municipal. Né? Mas pode ser que algumas, talvez São Paulo... Pode ser uma força de expressão dele, mas enfim. O fato é que há aí um conflito jurídico muito severo. Porque as estradas federais, ele pode naturalmente intervir, embora haja um contrato, quer dizer, vai haver algum tipo de reposição que o governo vai pagar. Agora, nas estradas estaduais, quer dizer, que tipo de ingerência que vai ser criada em relação a isso? Então, há uma série de dificuldades para se colocar isso. E, principalmente, saber de onde exatamente vai sair o dinheiro. Já havia dinheiro, que eu digo, para custear essa derrubada de 46 centavos. Já havia uma lei, uma mudança de lei votada às pressas, em que o Congresso conseguiu errar as contas, errar a matemática mesmo, fez contas erradas na receita do PIS/COFINS e aprovou uma lei de forma equivocada. E agora ela chegou no Senado, quer dizer, vai cumprir esse rito no Senado errado. Eles têm que arrumar um jeito agora de fazer essa alteração, o que pode prejudicar um pouco no tempo, né, para seguir esse rito dessas mudanças. Agora, Edmar, a grande questão passa a ser a gasolina, que já vem sofrendo aumento, sofreu um novo aumento. Mesmo em plena paralisação, a gasolina teve novos aumentos. Exatamente. E agora o Congresso começa a entrar num debate que tem uma estratégia eleitoral muito importante, afinal, todos ali que são pré-candidatos à reeleição, algum outro cargo, querem dar uma satisfação ao seu eleitor, ao seu estado de sede, de origem. Então, começa-se um debate para ver o que pode ser feito em relação à gasolina. E quando a gente fala gasolina, são os derivados do petróleo, que é a gasolina, e o gás de cozinha, que é outro que vem enfrentando e sofrendo grandes alterações de preço, sempre, claro, a mais, né? Sempre encarecendo. E os petroleiros fizeram uma paralisação, que foi questionada, inclusive a Justiça declarou ilegal. E é interessante de perceber o quanto os caminhoneiros apoio popular, né, por conta do que fizeram e do impacto que geraram com a sua paralisação, e os petroleiros, infelizmente, na nossa avaliação, não tiveram esse mesmo apoio, né, essa mesma intenção de se mobilizar através das redes sociais, e, na verdade, a pauta deles é uma pauta que atinge igualmente, ou até mais, né, os interesses cotidianos de todos nós. Porque todos nós dependemos de gasolina ou de gás de cozinha, quando não dos dois. Né? Então, essa é uma situação interessante na qual
uma das reivindicações era a saída do ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, isso já aconteceu, mas a grande questão é trocar um nome por outro, mas seguir a mesma política de atualização de preços, como vinha sendo do Pedro Parente, dá no mesmo. Pode botar o Pedro Parente, pode botar o João, pode botar o Morgantini, pode botar o Edmar. Se a determinação lá for a manutenção pela atualização de preços de acordo com o mercado internacional, aí sim vai ter atualização diária, vai ter aumento diário, ou 2 vezes por dia, como já aconteceu nas refinarias brasileiras. E o que então é fundamental é justamente mudar a política de atualização de preços. Gasolina hoje em Anápolis já está batendo quase R$5. Em Goiânia já está R$5. Né? Tem posto lá vendendo a R$4,98. Eu abasteci vindo de Goiânia essa semana a R$5 no posto aqui na estrada, né? Então, quer dizer, é claro que foi bem no auge da crise, mas o valor está nesse patamar, né? É isso. Por exemplo, o banco, aqui um posto próximo aqui da Mais FM, que tem um preço mais baixo da cidade, está na faixa de R$4,47. Né? Ou seja, o preço, o chamado preço promocional, né, já está em R$4,50. R$4,50. Então, foi uma elevação muito grande ocorrida nesses últimos dias. E, claro, depois dessa crise, o recuo nunca é para o patamar original. Sempre há de alguma forma, uma manutenção dessa margem de lucro. Eu vi uma matéria, inclusive, de um caminhoneiro dizendo o seguinte: quando é para subir, o aumento é imediato, né? Anunciou o aumento, as bombas já mudam. Isso. Quando é para baixar, e a reclamação é em relação à redução do preço do diesel, que o presidente, né, e o governo afirmou que seria 46 centavos de diferença, essa diferença acabou demorando a chegar nas bombas, né? Então, em vários lugares do país ainda, quando há diferença, a diferença é menor do que o que foi aprovado. Muito bem, nós estamos apresentando o Anápolis é Notícia nesta segunda-feira, hoje 4 de junho de 2018. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Anápolis é Notícia. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na drogaria saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado, das 7h30 às 22h e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Atenção, a ameaça agora é tripla: dengue, chikungunya e zika vírus. O que são 10 minutos na sua semana? Segundo o Instituto Oswaldo Cruz, esse é o tempo que você leva para acabar com o mosquito da dengue. O ciclo de vida dele, do ovo à fase adulta, é de 7 a 10 dias. Se você verificar os focos uma vez por semana, vai interromper esse ciclo e eliminar o mosquito. Vamos lá, tire um tempinho e tome uma atitude. Mais FM, tá na mais, tá bom demais. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade e ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard e Ticket. A cada R$50 em compras, você concorre a prêmios. Primeiro prêmio, uma sanduicheira grill inox. Segundo prêmio, uma prancha alisadora. Terceiro prêmio, uma Smart TV LED 43 polegadas. Sorteio no dia 10 de junho. Mercadinho Oliveira, Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Pois é, nós estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira, hoje 4 de junho de 2018. A gente apresenta aqui o nosso programa todas as manhãs ao vivo, com a reprise às 11 da manhã na Web Rádio Nova Gospel e também às 20 horas aqui na Mais FM e na Web Rádio Nova Gospel. Você tem várias maneiras de ouvir a Mais FM, de ouvir o nosso programa. Você pode ouvir pelos nossos aplicativos no seu smartphone, você pode ouvir também por vários aplicativos. Por exemplo, nós temos o Radiosnet, né, onde você encontra a Mais FM e também a Web Rádio Nova Gospel. Nós temos o aplicativo Rádios Brasil, onde você acha também a Mais FM e muitos outros aplicativos de rádio onde nós estamos inseridos. E você pode também ouvir o nosso programa através do podcast, né? O podcast, você que tem smartphone da Apple, você tem o podcasts da própria Apple, né? Um aplicativo onde a Mais FM está presente com o seu programa. Se você tem sistema Android, você pode utilizar o Castbox, né? Também é um aplicativo de podcast, né? Podcast é o programa gravado, ele fica ali disponível, você pode baixar no seu smartphone, ouvir, inclusive sem internet, né? Onde você pode baixar ele, você vai sair para a caminhada, você pode ouvir na caminhada através do podcast. É isso aí, muitas maneiras de ouvir a Mais FM, né? E você pode também assistir aí através do Facebook, né? E além disso,
é claro, né, o nosso programa fica também disponível na página da Mais FM, no fmmais.com.br e no nosso canal no YouTube. Ou seja, só não ouve a Mais FM quem realmente não quer, né? Isso aí, exatamente. Bom, eu quero agradecer o pessoal que está com a gente pelo Facebook, aqui a Josiane Brito, desejando um bom dia para você também. O meu amigo Leandro Reis, parceiro Leandro Reis, está com a gente também, obrigado. A Adriana Pereira acompanhando, a Lorena Andrade Leite e o Marinho Damiani, né, o cruzeirense de Anápolis, acompanhando aqui, a Samanta Rocha e a Josiane Brito está mandando um recadinho aqui para o Antônio Gomide. Ela diz assim, Vasco está numa situação difícil, abraços, Gomide, risos. Aí é verdade, ela tem razão. Tem razão, né? O Vasco realmente está numa situação complicada. A Maria Santos nos acompanha todos os dias. Obrigado, Maria Santos, né? Acompanhando. A Deise Borba também acompanhando. Ela diz, bom dia para vocês. Sabem dizer se vai haver outra greve? É a pergunta da Deise, daqui a pouco a gente responde. O João Bento Lobo, ex-vereador, servidor público municipal. Um abraço para o João Bento Lobo, sempre ligado. Pessoal da Demi Molas, né? Estive lá esse final de semana. Disse que todo dia estão ligados aqui, lá são 2 computadores, um na mesa lá fora e um lá dentro, né, conectados o tempo todo. Boa. Obrigado, pessoal da Demi Molas, bom dia para vocês também. A professora Agda Zimmer acompanhando, desejando bom dia. O Luciano Toledo diz, vou ouvir e opinar porque na interativa me bloquearam, pois minha opinião é a contrária da rádio. Majoritariamente de esquerda. Pode participar, Luciano, a gente registra aqui a participação. Todos, quem mandar contra, a favor. Favor, contra. Em cima do muro. Em cima do muro a gente fala tudo, né? Então pode participar, obrigado, Luciano. E um abraço para o pessoal da Interativa, segundo o Luciano. Você que foi responsável lá, não foi não, né, Marcos? Não, mas eu vou falar uma coisa. Como é o nome dele? É o Luciano Toledo. Ô, Luciano, não é... Ele falou que a rádio é de esquerda, né? Na verdade, lá tem mais... O programa é plural. Eu acho que em todo lugar, como acontece aqui, na Mais FM, existe uma pluralidade. Existe gente que pensa de formas diferentes e que abre espaço para se falar sobre todos os assuntos. É interessante porque quando você percebe que uma emissora de TV, de rádio, um jornal, ela é acusada por grupos diferentes de ser a mesma coisa, ela é esquerdista, ela é direitista, ela é isso, ela é aquilo, mostra, na verdade, que ela é plural. Tá plural, tá no caminho certo, porque está ouvindo a todos. Isso. Né? A gente faz um esforço aqui para que todo mundo dê a sua opinião, né? E registra, inclusive, opiniões muitas vezes contrárias às nossas. Né? Nós lemos, conversamos aqui, claro. É isso aí. Um abraço, então, para o meu amigo, né, que nos acompanha, o Luciano Toledo. Ele diz, agradecendo aqui, nós aqui agradecemos. A Deise Borba, né, está perguntando o seguinte... vocês sabem dizer se vai haver outra greve? Esse final de semana houve um buchicho aí no WhatsApp, muita gente mandando mensagem, dizendo que hoje ia parar tudo, né? Ontem no Fantástico, eu acompanhei lá o governo tentando falar em nome dos caminhoneiros, dizendo que não ia ter greve, né? E alguns líderes também dos caminhoneiros dizendo que não ia, e pelo menos, né, pelo que tudo indica, hoje pela manhã está tudo tranquilo, né? Os caminhões estão na estrada, a gente vindo para cá, né, a gente observou muitos caminhões aqui na BR-060, então, quer dizer, parece que está tranquilo, né? No final dos anos 80, começo dos anos 90, quando o telefone era o principal modal de comunicação, a forma de se comunicar era o telefone, né? Não tinha, obviamente, internet, outros meios, e o telefone era, inclusive, um luxo de muita gente, né? Para muita gente. Então, havia um fetiche, havia toda uma sensação em passar trotes, em inventar coisas, em ligar para outra pessoa, ainda mais quando não existia o tal do BINA, que é o identificador de chamadas. Então, havia toda uma disposição das pessoas em passar trotes, em enganar os outros, né? E eu estou trazendo esse exemplo antigo, porque hoje, com a internet, hoje com grupos de WhatsApp, você pode manter, digamos, um anonimato quando você repassa informações, parece que há um grande prazer em grupos, nas pessoas, em passar trote. Só que hoje ganha um outro nome, chama fake news. Fake news. Então, tu abre um site, inventa um negócio, notícia falsa. E nada mais é do que o velho e bom, trote. Que não é bom, é horrível, trote. Então, o que aconteceu nesse final de semana foi, olha, o Marcão do Mato Grosso do Sul, o líder dos caminhoneiros lá, está dizendo a mensagem que tudo vai parar, estamos aqui alinhando os caminhões em Brasília, estamos aqui pondo fogo em não sei lugar, não saia de casa, estoque comida porque nós vamos fechar o seu mercado. Sabe, tudo quanto é invenção e maluquice.
Claro, é natural que existe uma parcela das pessoas que, por precaução, caiam nessa conversa. Falam, pelo simples não, vou lá correr atrás e comprar 10 botijões de gás. Pelo simples não, vou estocar comida aqui para um mês, como se houvesse uma guerra nuclear. Mas até agora, o que nós sabemos, de informações oficiais, do que vem vindo do mundo real, é que não existe nenhum tipo de não paralisação. Pode até haver, de fato, grupos menores que queiram isoladamente ali nas suas regiões fazer algum tipo de reivindicação. Mas nada parecido com o que aconteceu, pelo menos não até esse momento. Muito bem, então aí a participação pessoal, né, e nós agradecemos a participação de cada um. Você pode dar a sua opinião, né, mesmo de qualquer situação você pode dar a opinião. E o Luciano, ele começa aqui, ó, ele diz assim, mas admiro o Morgantini e eu apoio no Face dele, pois ele nunca me bloqueou, apesar de tem hora que ele responde rispidamente. É verdade. A rispidez, às vezes, faz parte do processo de aprendizado. Quando dá uma opinião muito absurda, aí a rispidez toma conta que é preciso aprender. Falou, você está falando bobagem. Não é por questão que está discordando, não, porque está sendo bobagem. Entendeu? Mas aí vai. O importante é, como diria a Dilma, mamãe ama todos vocês. Papai ama todos vocês. Papai ama todos, é isso aí. É importante participar, é importante dar opinião. E é muito bom, né? A gente vive um momento muito especial no Brasil de muita pluralidade de opiniões, né? E esse convívio, né? Ele é importante, né? Porque você não pode ficar inimigo da pessoa só porque ela pensa diferente, né, Martinho? E tem gente que às vezes leva por esse lado e te bloqueia por uma opinião, não vai com essa cara e, né, não te ouve mais. E principalmente quando a argumentação passa diretamente pela ofensa, né? Eu vejo como a gente trabalha muito com esse processo de debate, de dialética, de retórica, né? De estruturar uma opinião, um pensamento. A gente percebe que rapidamente, na segundo argumento do sujeito, ele vai direto no mensageiro, não na mensagem. A gente sempre fala isso, ataque a mensagem, não o mensageiro. Quando você ataca o mensageiro de alguma forma, né, ou você usa como exemplo a vida do sujeito que está emitindo aquela opinião, você está, na verdade, perdendo o seu argumento. Né? Então a gente percebe muito isso. Mas eu quero imaginar, às vezes eu perco o otimismo, mas eu quero imaginar que as redes sociais vêm para melhorar a capacidade das pessoas de se relacionar e de obter informações, né? Não somente de ficar vomitando bobagens, de ficar falando absurdos e destilando ódio, só porque todo mundo está destilando ódio, eu vou destilar também, porque eu descobri que eu não estou sozinho. Nós precisamos ir além disso. Na verdade é o seguinte, eu acho que o avanço das redes sociais ele é muito importante. Por quê? Porque hoje não adianta uma rede nacional de televisão, por exemplo, dar uma notícia falsa, porque ela é desmentida imediatamente, né? Então a gente vê muitas notícias hoje importantes, tem muita, como você disse, tem muita coisa, muito fake news, muita notícia falsa, mas assim, o importante é que nas redes sociais qualquer cidadão ele é autor, né? Ele pode ir lá e fazer o seu texto, fazer a sua manifestação, gravar o seu vídeo, colocar. E todo mundo tem voz ativa, né? Diferente de outros tempos, quando uma emissora de rádio, às vezes, falava alguma coisa, ninguém tinha como desmentir. Uma emissora de TV, então, né? Aquilo, eu me lembro da minha sogra, né? Falecida minha sogra, ela dizia o seguinte, não, isso é verdade, passou na televisão. Né? É verdade. Passou no Jornal Nacional. Sim, aí, assim, até bem pouco tempo. Então, agora, hoje não. Hoje, você vê a notícia, você vai lá na internet e acha já uma opinião diferente. Até bem pouco tempo tinha um bordão, que a gente até virou uma piada depois, quando falou assim, alguém falava alguma coisa, onde é que você viu isso? Não existe. Não, eu vi na Veja. Vi na Veja. Que era uma forma, não falando sobre a revista, mas porque dizendo assim, se está na Veja, é porque é verdade. É verdade. Né? Né? E curiosamente, ou talvez não tão curiosamente assim, mas por um acaso um infortúnio muito grande, nós vamos descobrir que, inclusive, esse exemplo genérico que eu li na Veja, né, a Veja realmente foi responsável por difundir muitos dos absurdos que perduraram por muito tempo, sobre muitas personalidades do mundo político, ou até dos artistas brasileiros, porque alguém escreveu uma matéria falando absurdos lá, a pessoa falou, olha, isso que aconteceu, é assim mesmo. Aí depois falou, peraí, que coisa é essa aqui? Mas é uma coisa interessante a gente perceber o quanto a informação vem modificando. Muito bem, mas por falar em informação, vamos aqui à pauta do dia, né? O Brasil é o país que mais desrespeita as leis trabalhistas, segundo a Organização Internacional do Trabalho. A gente tem aqui uma matéria que o Morgantini produziu, nós vamos ouvir aqui essa matéria falando sobre esse tema, né, do desrespeito à legislação no Brasil.
O Brasil passou a integrar a lista de países que desrespeitam as convenções trabalhistas, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o braço da ONU que trata das relações trabalhistas. A definição foi anunciada nesta terça-feira na Suíça. As razões elencadas pela organização para inserir o país neste rol são alguns pontos da reforma trabalhista, propostos pelo governo Temer e aprovada pelo Congresso Nacional em agosto do ano passado. O secretário de Relações Internacionais da Central Única dos Trabalhadores, Antônio Lisboa, explica que será sugerida a revogação da reforma. A OIT vai dizer para o Brasil que o Brasil precisa corrigir esses erros. Para nós não podemos antecipar porque essas conclusões serão feitas depois do debate. Para nós vamos propor que a reforma trabalhista seja revogada no Brasil, né? Ou seja, esse é um passo seguinte. Agora, evidentemente que isso depende de todo o debate que ainda virá. Para Antônio Lisboa, as consequências dessa classificação têm repercussão política, diplomática e mancham a imagem do Brasil perante o mundo. Primeiramente, é uma consequência política em nível internacional. Segundo, é uma consequência diplomática, ou seja, o Brasil fica nas relações internacionais como um país que não cumpre as normas estabelecidas por uma agência da ONU, que é o OIT, órgão da ONU. Terceiro, as implicações econômicas, né? Geralmente, os investimentos estrangeiros, as empresas, as indústrias, as empresas multinacionais, elas levam em consideração a estabilidade política, a segurança jurídica. Muito bem, nós ouvimos aí então a manifestação sobre o descumprimento do Brasil de leis trabalhistas internacionais, ou seja, a reforma trabalhista feita pelo governo Temer, né, decantada como solução, dizendo que ia gerar emprego, ia gerar, né, mais divisas para o Brasil, não sei o quê. Quer dizer, a OIT, ela condena essa reforma, inclusive vai sugerir as alterações, né? É importante, primeiro, nós sabemos de quem nós estamos falando. Nós estamos falando da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que é um braço da ONU. Não significa que é um partido político ligado à esquerda na Europa, ligado ao PT, ao PSOL, não é um órgão comunista. Quer dizer, não há uma ligação com a CUT, com centrais sindicais. Não é um órgão político. É a ONU. Não é nem nacional, né? É a ONU, exatamente. Então, quando ela faz essa análise, ela está analisando o conjunto da obra do que foi aprovado nessa reforma trabalhista. Por quê? Há ali posições defendidas por políticos, por gestores de pensamento plural e até antagônico um com o outro, gente que é ligada a partir de centro-esquerda ou centro-direita? Sim. Porque há avanços, porque há atualizações necessárias, né, de acordo com a modernização do processo de trabalho. Por exemplo, a criação dos trabalhos em casa, do home office, dos prestadores de serviços que trabalham em casa. É preciso regular esse pessoal? É preciso. Então, há partes extremamente positivas e naturais do processo que acontece no mundo inteiro. O grande problema é que, no meio dessas atualizações, né, há mudanças nas relações trabalhistas que são extremamente nocivas e lesivas, né, ao trabalhador, né, ao princípio de respeito ao trabalhador. Então, no meio disso tudo, criou-se um cenário que favorece o grande empregador, não é aquele comerciante de 10, 15 funcionários, não. O cara que tem empresa com 15 empregados, 20... Não, é o grande empregador que passa agora a ter uma vantagem muito maior na relação de trabalho, passando da relação de emprego para a relação de exploração. Essa é a análise que a Organização Internacional do Trabalho, como diz, ligada à ONU, faz em relação a isso. Por isso que é preciso que seja revisto, por isso que tem se falado muito. E a consequência política é que esses políticos no Brasil inteiro vão ter que voltar aos seus estados, por exemplo, aqui em Goiás, aqui em Anápolis, os deputados, os senadores, esses que aprovaram e venderam essa alteração como sendo a grande solução para o Brasil. Agora nós vamos alavancar o emprego, agora o Brasil vai crescer e se tornar mais competitivo em relação ao mundo. Agora vamos ter que explicar por que um ano depois não aconteceu isso. Por que um ano depois o desemprego continua alto? Por que um ano depois não houve esse impacto, não houve crescimento nenhum de registros de empregos formais ou mesmo da carteira de trabalho? O que houve, na verdade, foi um colapso e histórias cada vez mais assustadoras da exploração. Por exemplo, empresas oferecendo o pagamento de R$ 4,15 por hora de trabalho. Se você colocar na ponta do lápis, para esse sujeito ganhar um salário mínimo,
ele tem que trabalhar 12 horas por dia. 12 horas por dia, todos os dias, para ele chegar no salário mínimo. Aí eu te pergunto, isso é modernizar o processo de trabalho? Não, isso é um processo de semi-escravidão. Então, o grande questionamento desse organismo internacional é justamente nesse sentido. E agora, claro, vai ser uma das pautas de todos os candidatos à presidência da República, né? Alguns deles já se manifestando, falando que vão revogar, que vão colocar em plebiscito, enfim, que vão repensar isso, porque é preciso passar uma peneira naquilo de mar e entender o que é vantajoso para as relações, para o trabalhador e para o empregador, e o que é um processo que gera, e o que é item que gera um desequilíbrio nessa balança, beneficiando um dos lados. O resultado, de acordo com a ONU, está aí. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira, hoje 4 de junho. Fique bem informado, você está ouvindo Anápolis é Notícia. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na drogaria saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da Professora Gênia é o mais indicado. Com experiência de mais de 30 anos, Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 4280. Mais FM. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. Anápolis e região em destaque. Anápolis é notícia. Edmar Silva.
bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia, aqui pela Mais FM, agradecendo a você que nos acompanha, você que participa com a gente através dos aplicativos, através do WhatsApp, através do Facebook, né? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero mandar um abraço para o pessoal da Drogaria Saúde, lá na Avenida São Paulo, ali no bairro São João, onde você encontra o seu medicamento, aquilo que você precisa, você pode pedir de qualquer lugar da cidade, né? E a Drogaria Saúde entrega para você. Um abraço também para o pessoal do Mercadinho Oliveira. Mercadinho Oliveira, que no próximo dia 10, né? Tá chegando, dia 10 tem sorteio de vários brindes. Você vai até o Mercadinho Oliveira, ali na Avenida Principal do Setor Sul, compra sua mercadoria e você comprando acima de R$50, você ganha cupons para concorrer a vários prêmios, né? Tem televisão, tem vários prêmios lá importantes que você pode concorrer, né? Um abraço então para o pessoal ali do Mercadinho Oliveira. Um abraço também para o pessoal da Farmácia Arco Verde, aqui no Jardim Arco Verde também. Você tem os medicamentos que você precisa e também entrega em qualquer lugar da cidade. Bom, no próximo domingo, a Igreja Batista Nova Jerusalém e o projeto Conviver, né, o projeto de música Conviver, está promovendo uma feijoada completa, né? Você pode participar, tem aqui o cardápio, né? Arroz, farofa, couve, laranja, refrigerante incluído no preço, né? E você pode comer lá ali na Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui no Jardim Arco Verde, ou você pode levar para casa também, né? Se você preferir. A igreja fica na Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, aqui no Jardim Arco Verde, bem no alto aqui do Jardim Arco Verde. E a feijoada será servida no domingo, dia 10 de junho de 2018, às 12 horas. A partir das 12 horas, né, você pode participar. Então, uma promoção da Associação Conviver para quitar débitos com os professores do projeto, né? O projeto tem lá uns débitos com os professores, precisa quitar, né? E essa é uma das promoções, né? Outras virão para ajudar a resolver aí o problema dos professores do projeto Conviver, né, a escola de música que funciona ali na Igreja Batista Nova Jerusalém há 8 anos, né, mais de 8 anos funcionando, agora com algumas dificuldades, mas lembrando, né, o maestro Wellington, coordenador do projeto, lembra que as inscrições estão abertas, né, se você quer participar, para jovens de 7 a 17 anos, né, você que mora aqui próximo, ou você que não mora aqui próximo, mas quer participar. Os alunos que estudam de manhã fazem música à tarde e os que estudam à tarde fazem de manhã, né? Então é o contraturno aí para quem quer aprender música e participar da orquestra Música e Vida, tá bom? Então tá aí o convite, né? Nós agradecemos a você por participar desse projeto. Bom, Morgantini, o governo federal diz que não vai prorrogar o uso de militares em rodovias. É claro, né? Os militares foram chamados aí, a Força Nacional, para a questão da segurança na greve dos caminhoneiros. Uma vez que a greve terminou, né, o governo também desmobiliza os militares das rodovias. Não vai prorrogar, até porque não há mais a demanda para isso, mas principalmente porque foi uma forma, né, das várias formas que o atual governo federal tem adotado, de criar uma pressão política através da ameaça da força. Do mesmo jeito foi feito no Rio de Janeiro, quando criou-se a ideia, que está lá acontecendo, ninguém fala mais, da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, né, através do uso aí do comando militar. Passou-se um mês, passaram-se 2 meses, não há nenhum tipo de alteração nos índices de violência e de criminalidade no Rio de Janeiro. Parece que aumentou, né? Inclusive em alguns pontos, em alguns itens, né? Porque aí avalia-se furto, assaltos, mão armada, tentativa de homicídio. Esses confrontos são segmentados. E alguns itens até aumentaram. O que aconteceu aí foi uma tentativa do governo em gerar um tipo de opressão aos caminhoneiros, o que também não funcionou. Porque quem teve, por exemplo, a oportunidade de assistir ao programa Fantástico da Rede Globo ontem, viu que houve diversos casos em que os comboios foram atacados. Houve um caso emblemático de um caminhoneiro, inclusive morreu por conta de uma pedrada, mas diversos outros foram filmados sendo retirados dos caminhões, sendo atacados, quando estavam passando por comboios. E aí, o próprio comando responsável pelo uso das Forças Armadas, o comando dessa operação,
veio a público através de nota dizer, não, nós não estávamos cientes disso, não houve nenhum tipo de operação nesse local. Ou seja, houve agressão, mas não estavam sob os nossos cuidados. Ué, se era um comboio que tinha um carro da Polícia Federal na frente, ou um carro do Exército, um veículo oficial das Forças Armadas Brasileiras na frente, e houve isso, estava sob o comando de quem? Então, e mais, se houve um comboio de caminhoneiros, ou nós vamos imaginar que os caminhoneiros que estavam trafegando fizeram por conta própria. Não, eles tiveram uma sensação falsa de segurança e achar que estavam caminhando naquela posição ali por conta dessa segurança, desse suporte dado por essas forças e pela autoridade, seja policial ou militar. De fato, não aconteceu. E aí houve uma isenção. É mais uma isenção da responsabilidade através dessas notas. E o governo não se manifestou. É mais uma das tremendas lambanças que o governo Michel Temer tem feito. É um governo mais que improvisado, né, porque foi criado nas últimas horas, mas porque não teve nenhum projeto, não tem nenhum tipo de responsabilidade. Um governo que faz com que um Congresso faça uma conta errada e aprove a lei de forma errada, que faz promessas das quais não dá conta de cumprir no afogadilho, ameaça e aplica o uso das forças federais sem nenhum tipo de planejamento, como aconteceu no Rio de Janeiro, e agora, nesse caso dos caminhoneiros, e que não tem nenhum tipo de autoridade. Tanto é que no terceiro dia de greve, segundo para terceiro dia de greve, fez uma reunião e falou, não, a greve acabou porque nós já acertamos aqui com os caminhoneiros. Aí que ela começou, porque eles haviam descoberto que tinham negociado com a pessoa errada, com o grupo errado. Ou seja, nós temos que torcer, acredito, Edmar, para este governo acabar, mas para que ele de fato acabe. Nesse momento, há forças muito interessadas em desestabilizar o governo e, nesse momento, promover a saída do presidente. E aí comprometer, inclusive, as eleições presidenciais. Jornais de âmbito nacional têm falado abertamente, dado cobertura abertamente a reuniões que ocorrem no Congresso de líderes partidários, de líderes de grupos políticos preocupados com isso. Então, é tamanha a falta de representatividade e até de competência do governo Michel Temer, né? E não houve nenhum tipo de cenário no momento certo para tirá-lo de lá, porque o próprio Congresso o manteve. Então, devido a esse conjunto de ausências do governo Temer, né, há essa possibilidade de se criar essa instabilidade, prejudicando a democracia no Brasil. Nós temos que ficar muito atentos, torcer para que esses 6 meses passem rápido. Muito bem. Bom, no Tocantins, o Morgantini, ontem foi dia de eleições, não só no Morgantini, mas só no Tocantins. Mas... No Morgantini não teve eleição. Também não, né? Mas não só no Tocantins, mas em várias cidades brasileiras. Houve eleição ontem e lá no Tocantins foi para o segundo turno o Carlese e o Vicentinho, né? Os dois vão disputar o segundo turno no próximo, no último, deve ser no último domingo desse mês, né? O detalhe é que no Tocantins vai ter eleição, tem essa eleição agora para escolher o governador, e esse governador eleito, ele só vai ficar até 31 de dezembro de 2018. Ou seja, tem o processo eleitoral nacional de isso. Novo. Ou seja, o Tocantins vai ter a eleição para governador de novo em 7 de outubro. Como todo o Brasil. Como todo o Brasil. Então, ontem a disputa eram 7 candidatos, né? E esses dois vão para o segundo turno, e o Tocantins, então, está mudando de governador mais uma vez que o governador atual foi afastado por ter feito caixa 2 no ano de 2014. Ontem, pelo Brasil afora, ou Brasil adentro, como preferir, houve uma série de processos eleitorais. O mais simbólico, claro, foi esse, porque envolve o governador, né, de um estado, que é o Tocantins, e que vai ser um mandato tampão de 6 meses, né, ou pouco mais de 6 meses. Na verdade, 6 meses, estamos em junho, exatamente, são exatamente 6 meses, sendo que haverá eleição. Na cidade carioca de Teresópolis, região serrana do Rio, houve uma votação, houve uma eleição para prefeito, na qual o vencedor sagrou-se, né, campeão de votos por 22 sufrágios. 22 uma votos. Diferença de 22 votos em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Não é Teresópolis aqui de Goiás, né, amigos? Lá no Rio, na região serrana, próximo a Petrópolis e Itaipava. E aqui em Goiás, né, o destaque, inclusive chamou a atenção aqui para a reportagem feita pelo Felipe Holmes para o site A Voz de Anápolis, na cidade de Niquelândia. Niquelândia também escolheu seu novo prefeito
nessas eleições suplementares, e quem foi eleito lá foi o Fernando Carneiro, ele que é médico, filiado ao PSD, e foi eleito aí o líder do executivo de Niquelândia, com uma votação de 71,3% dos votos válidos, né? Dá um total lá de 12.598 votos. A coligação Um Novo Momento, lá de Niquelândia, tinha o PSD, o PT, o PTB e o MDB. Então, Niquelândia também tem um novo prefeito. Muito bem. Então, eleições aí acontecendo, né? E, é claro, a participação popular. Eu achei interessante uma matéria que eu vi, um jovem falando, é importante participar, é importante ir lá dar o seu voto, né? É interessante, a gente vê muito nas redes sociais, o Morgantini, pessoas defendendo o voto nulo, né? Anular o voto, não vamos votar em outubro, vamos fazer greve de voto. Quer dizer, é uma atitude inconsequente e que não ajuda em nada, né? Olha, eu entendo esse voto nulo, assim como aquele voto de protesto, que vamos escolher o pior, o mais incendiário, vamos votar nele. Eu entendo esse movimento como um movimento de desespero, de desapontamento, de falta realmente de esperança e de representatividade. Mas é preciso que nós, como cidadãos, nós tenhamos em mente que não adianta espernear, não adianta fazer essa birra de criança. Menino que faz birra, né? Quando vê que está tudo saindo errado, ele faz birra e fica nervoso. Não adianta a gente ter isso. Nós precisamos ter uma forma de canalizar essa nossa indignação e raiva num processo racional. E processo racional é encontrar um candidato que não fique incendiando, que não coloque fogo no Brasil. Vou acabar com isso, vou pôr fogo em tudo, vou arrebentar com tudo. E de gente que tenha um plano que corresponda à sua expectativa individual como eleitor. Votar nulo, o nulo não governa. Quer dizer, o que significa isso? O nulo é que é anarquia, então agora nós vamos destruir os governos e vai ser o quê? Guerra civil. Vamos sair com um tacape na rua, entrando no supermercado para resolver as coisas? Vamos entrar no banco armado para pegar dinheiro? Sabe, que tipo de visão de futuro tem alguém que defende voto nulo? Então, essa parte eu acho que é interessante. É preciso que a gente crie pessoalmente uma agenda, né? O que eu quero para a economia? O que eu penso para o social? O que eu penso para a saúde e educação? Então, vamos ver o que cada um tem a oferecer. E informações, o que não falta é um conjunto de informações sobre cada um. Né? Eles estão aí falando nas redes sociais, estão dando entrevistas que é compartilhado em redes sociais. Enfim, há um conjunto de esclarecimentos, de transparência desses nomes, pelo menos de grande parte deles, para que você se identifique. Mas entrar nesse oba-oba de vou votar nesse pior, sabe, vou votar no Tiririca, vou votar não sei quem... Isso não é contribuir, isso na verdade é aumentar o seu grau de insatisfação com algo que você está sentindo. É como se tivesse com uma dor de dente muito grande, você não quer saber? Eu vou dar uma martelada no dente para ver se melhora. Arrancar ele na porta. Não vai melhorar, até porque você não vai arrancar, né? Você vai quebrar um outro dente, você vai piorar, né? Você está com a cárie, então agora eu vou comer só coisa doce e vou parar de escovar o dente, só de raiva desse dente. Olha, você não vai melhorar o seu dente e vai piorar os outros. Então nós precisamos ter uma visão mais tranquilizadora, mesmo estando com tanta raiva de classe política, segmentos políticos, e pensar o seguinte, Edmar, o político não é um extraterrestre que vem nos dominar, não. Ele sai da sociedade, do nosso meio. Do nosso meio. Né? Então, assim, veja bem quem do nosso meio você está selecionando, né? O que ele já fez por você, o que ele já fez pela sua comunidade, o que ele já fez pela sua cidade, pelo seu estado, pelo país. Veja o que ele já proporcionou e se você se identifica com ele. Agora, agir com aquele supetão de quem está com raiva é birra. Muito bem. A Solange Melo, o Morgantini, diz aqui, bom dia, Morgantini. Manda um abraço para o Rogério Melo, na cidade de Gameleira de Goiás, sempre ligado no programa da Mais FM. A Solange Melo manda um abraço para o Rogério Melo. Rogério Melo. A família Melo está em polvorosa nesse momento, acompanhando o programa, tanto em Anápolis como em Gameleira. Um abraço aí ao Rogério e aos Melo. Aos Melos, né, e todo o pessoal de Gameleira de Goiás, um abração, né? A Lorena Montoril também está com a gente, a Maria Santos, Lorena. O José Justino Filho também acompanhando, a Agda Zimmer, ela fez um comentário aqui ainda sobre o que nós falamos no primeiro bloco, sobre a questão do combustível. Ela diz, olhem nas bombas dos postos, o diesel não baixou o seu preço não, segundo ela, né? E realmente essa é uma notícia que é meio contraditória, porque alguns postos baixaram e outros continuam insistindo em manter o preço alto, né? Um abraço para o Luciano Toledo, que participou com a gente, a Deise Borba também,
Pessoal da Demi Molas, um abração. O João Beto Lobo mandou um abraço aqui pra gente, né? Participou, acompanhou o programa desde o começo, né? Deixa eu ver quem mais aqui. A Josiane Brito também fez um comentário. A Lorena Andrade Leite, o Marinho Damiani, a Samanta Rocha, a Adriana Pereira, o Leandro Reis, né? Acompanhando o programa aqui. E obrigado a todos. Um abraço também para a Ludmila Rodrigues, que sempre acompanha. A Maria Nova da Silva e a Kellen Cunha acompanhando aqui na sala ao lado. Um abraço também para todos que nos acompanharam, deixaram aqui seu comentário, a sua participação. Nosso tempo está esgotado, Morgantini. É hora de ir. É hora de ir, né? Você vai, eu continuo aqui nos ponteiros da Mais FM aqui, trazendo mais informações. Muito bem. Durante todo o dia você tem informações no Mais News, né? Lembrando, mais uma vez, que o nosso programa fica disponível no nosso site, www.fmmais.com.br. Para você que nos assiste e nos ouve à noite, nosso abraço também, né? Para você que nos ouve em qualquer lugar do mundo. Isso aí. Lembrando que nós temos o nosso site, estamos aí em atualizações em tempo real no A Voz de Anápolis, avozdeanápolis.com.br. Você pode curtir nossa página lá no Facebook, acompanhar nossas publicações ou visitar o próprio site e ver as informações em tempo real. E lembrando que amanhã, às 8 horas, estaremos aqui conversando com os nossos amigos da Mais FM. Ok. Amanhã, ao vivo, direto dos estúdios aqui na Mais FM, no Alto do Jardim Arco Verde. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. O Carlos Reis ainda está dizendo aqui, ó, bom dia, Bragantini. Sou seu fã, o Carlos Reis, mandando um abraço aqui para você. Carlos Reis, um abraço para você. E, ó, chegou tarde hoje, participe do programa amanhã, 8 horas, estaremos aqui nessa transmissão ao vivo. Ok. Um abraço também para a Rosângela Barbosa, que nos acompanha. E o Rodrigo Fernando também diz, bom dia, Morgantini, e boa semana. Isso aí. Valeu, querido. Até amanhã. Amanhã estamos aqui. Isso, amanhã. Acordem cedo. Acordem cedo. Aliás, não. Se a pessoa está conectada desde cedo aí na internet, faltou entrar na live, entre na transmissão amanhã aqui da Mais FM e participe, manda suas opiniões aí. E se você gostou do nosso programa, compartilha, né? Compartilha aí e deixe o seu comentário também, né? Nós agradecemos a sua participação. É isso aí. Programa encerrado. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanham e amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais um Anápolis é Notícia. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais.